Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, que deu entrevista coletiva. Aliás, é um ponto interessante, os dirigentes voltaram a falar com mais frequência. O presidente Odorico falou antes, o Dutra falou depois da partida com os repórteres, e é isso que a gente vai tratar nesse vídeo, que é para Zapay. IPVA, licenciamento, multa, qualquer restrição veicular, tu consegue pagar com a Zapay. Na descrição, no primeiro comentário, eles são credenciados ao Detran, fazem tudo em até 12 vezes no cartão, e se usar meu código JBFilho20 tem 20% de desconto. Na descrição, no primeiro comentário, tu baixa. Bom, a primeira questão é que a rescisão do Edenilson foi amigável. Amigável no sentido de, olha, o jogador abriu mão de tudo que tinha para receber, o Grêmio não recebe nada, mas se livra aí de um contrato de uns 400 mil mensais. Para quem quer reduzir a folha, é interessante. Ele disse que entende o contexto que levou o jogador a tomar esta decisão. E ele falou, tinham muitos questionamentos sobre ele. Foi uma decisão particular do Edenilson que o Grêmio deseja sucesso. Então, mais uma vez, alguém diz, olha, primeiro que foi o que a gente imaginava, o Grêmio não ganha dinheiro com ele, mas também libera o jogador. E aí ele fala, tinham muitos questionamentos sobre ele. E estes questionamentos fizeram o Edenilson procurar primeiro o Luiz Castro, depois a direção para dizer, cara, eu preciso sair. Outro ponto importante, com os volantes que chegaram, o Pérez e o Nardoni, a direção não vai atrás de reforços, não vai atrás para volante. Foi muito categórico o dirigente dizendo, o Grêmio não tem carência de volantes. Saiu o Edenilson e não vai contratar um outro jogador, apesar da saída dele, por conta dos caras que chegaram agora. Mas é muito claro, quando ele fala de volantes, o Grêmio ainda busca um lateral direito, mas, mesmo assim, ele negou qualquer negociação com o Paulo Henrique, do Vasco da Gama. Paulo Henrique, 29 anos, lateral direito do Vasco, convocado pelo Ancelotti nas duas últimas convocações. A informação é que o Grêmio tentou, fez uma proposta, queria pagar dinheiro, mais algum jogador da lista de Cuejar, de Aravena, nomes que foram colocados à disposição do Vasco, mas o Vasco não quer esperar para ver se ele vai ser convocado para a Copa, apesar dele estar neste momento, voltando de lesão, é verdade, mas nos últimos 3 jogos voltou para o banco, o Pumita era o titular. Ele também, o Dutra Júnior, que não confirma esse jogador, na verdade ele falou, ó, não existe negociação com o Vasco. Pode não existir, né? Fez uma proposta, o Vasco negou, tentou mais uma vez, não tem negociação agora. Mas a gente sabe como é que são os dirigentes de futebol e faz parte do jogo aqui de tentar defender o seu lado. O Dutra, ele fala abertamente sobre o momento do Grêmio e ele faz relembradas vezes ou repetidas vezes lembranças de que foram 18 jogadores que deixaram o clube. Aqui ele está forçando o número para colocar nomes tipo o Adriel, que nem estava mais aqui, mas tudo bem. Foram 18 jogadores que deixaram o clube, 6 que entraram. 6 jogadores que entraram para o clube. É preciso entender. Ele falou, em outros momentos, 16, 17, que ele, Dutra, era diretor de futebol na época do ex-presidente Alberto Guerra, ele disse que o Grêmio passou por um momento de instabilidade. Antes de conquistar os seus títulos tão importantes, em 2015 e 2016, passou por um momento de instabilidade até conquistar. Ele falou, trabalho é uma continuidade. Se tu trabalhar bem, vai apresentar evolução. E ele disse, eu tenho a convicção que o Grêmio vai evoluir mais. Ele tem a convicção que o Grêmio classifica contra o Caxias. Aí, ele falou o seguinte, sobre as questões de anímico do time, tá? Ele falou, olha, divergências ou crises entre jogadores. Mais ou menos essa situação. Ele falou, isso pode assegurar que era a porta para fora do Grêmio. Não existe essa questão de problema anímico, não existe questões de divergências dos jogadores, de rusgas a ponto de terem racha. Ele falou que internamente, todo mundo vive um ambiente de muita cobrança, mas sem crise, sem briga, sem discussão, sem problema anímico. Ele falou, não há crise, não há racha no vestiário. Tem muito tititi da torcida, e ele citou a torcida, ou até de quem ocupa o microfone de maneira leviana, aí pegando o lado da imprensa. São pessoas que não vivem o vestiário e que por isso dizem que tem racha, que tem crise, que tem problema. Só que ele falou, já escutaram do treinador, já escutaram dos jogadores e até dos dirigentes que não tem nenhum problema no vestiário, apenas uma implementação diferente de um jeito de jogar. E mesmo assim, segundo o Dutra, que está reclamando, existe uma reclamação com base enfim, do Grêmio. E ele falou, cara, não é esse o problema. Não tá jogando bem ou mal por conta disso, segundo ele. Dutra disse que eles
no Grêmio estão fazendo um excelente trabalho, só precisam de mais tempo para colocar a casa em ordem, até porque a pergunta da repórter que fez citava, olha, com o Quinteiros dizia que se tinha problema, com o Renato se tinha problema no vestiário, e mais uma vez fala isso. E ele falou, teve muito problema no Grêmio, mas a gente precisa de tempo para organizar essa casa. Enfim, tá? Sobre problemas defensivos, o vice de futebol também foi questionado, e ele lembrou, olha só, isso não começou com o Luiz Castro, 24 e 25 teve problema defensivo, em 25 a defesa no último Campeonato Brasileiro, ela teve muitos problemas, foi uma das piores defesas do Brasileirão do ano passado, só que não começou com o Luiz Castro, embora se mantenha com ele. A direção se preocupa por levar muito gol, mas acha que os dois novos reforços, o Pérez e o Nardoni, podem melhorar esse sistema de marcação no meio-campo e automaticamente melhorar o número de gols sofridos pelo Grêmio. Essa é a expectativa que o dirigente se apegou na entrevista coletiva dele, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.